favor, abra sua Bíblia. No primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 37. Nós vamos ler, a princípio, o versículo 19 e 20. Gênesis 37, versículo 19 e 20. Todos acharam? Amém? Vamos ler o que diz a palavra? Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Essa última frase de novo, tá, gente? Veremos então o que será dos seus sonhos. Feche os seus olhos, coloque as suas duas mãos na altura do seu coração. Repita comigo: Senhor meu Deus, eu preciso de Ti, Pai, todos os dias da minha vida. Eu declaro total dependência de Ti. Fala comigo, trata com o meu coração, para a honra e glória do Teu nome. Amém. E graças a Deus. Por favor, pode sentar no seu lugar? E o tema de hoje, gente, a palavra de hoje é essa: não desista dos seus sonhos. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Na verdade, o Espírito Santo tratando conosco, tá? Eu quero falar sobre sonhos. E na grande verdade, gente, eu acredito que a maioria aqui tem sonhos. Sim ou não? Quem tem sonhos aqui diz amém. Amém. Todos nós sonhamos com algo na vida. Seja de fato uma conquista, seja recomeçar algo, seja uma promessa. Todos nós temos sonhos. A pessoa que, por exemplo, que diz que não tem sonho, existe algo errado com essa pessoa. Porque todos nós temos sonhos, e isso é um bom sinal. Ah, pastor, por que isso é um bom sinal? Porque quem tem sonho, na grande verdade, está demonstrando fé. Quem sonha com algo na vida, está demonstrando fé. E eu quero que você pare para pensar com relação a isso. Mas nem sempre é fácil, preste atenção no que eu vou te dizer. Nem sempre é fácil continuar sonhando, quando tudo parece na direção contrária. Quando a situação, a nossa volta, o cenário, está tudo, sabe, contrário. A situação está desfavorável, não está favorável. E aí se torna um pouco mais difícil a gente manter esse sonho vivo. É ou não é assim? Portanto, eu quero que você pare para pensar. E o significado de sonho, para que fique bem claro, eu quero falar a respeito de algumas definições, para que você venha guardar no seu coração, na sua mente. Sonho é um desejo vivo, intenso e constante. Sonho é um desejo vivo, intenso e constante. Algo que arde no nosso coração. E detalhe, viu? Quando o sonho vem de Deus, ô meu irmão, aí sim que vale a pena. Por quê? Porque está alinhado com a vontade de Deus. E o nosso Deus faz acontecer. Você pode dizer graças a Deus por isso? Portanto, gente, essa história é muito conhecida. A história de José, todos nós conhecemos. Eu não vou estar aqui trazendo detalhes sobre ela, porém, eu quero, dentro dessa introdução, destacar alguns pontos importantes. José, ele era o filho amado do seu
querido pai Jacó. E ele, por ser o filho amado, costumo dizer que ele era o filhinho do papai. Ele tinha alguns privilégios. Por quê? Ele era muito apegado ao seu pai. E ele era o filho da velhice de Jacó. E o detalhe, da sua mulher amada, Raquel. Portanto, por conta disso, seus irmãos, eles já olhavam de uma forma diferente para José. Vocês conhecendo a história, vocês sabem que os irmãos de José, eles tinham o que, gente? Inveja. E o detalhe que a Bíblia diz é que eles odiavam José. E aí, gente, por conta também de algumas questões, por exemplo, para você entender, José, ele contava para o seu pai, exatamente porque o seu pai tinha pedido isso, né? Mas ele contava para o seu pai os erros dos seus irmãos. E o detalhe que a Bíblia diz, que eles odiaram ainda mais José. Meu Deus. E o que eu quero que você entenda, gente, que mesmo em meio ao desprezo, mesmo em meio à rejeição, aquele sentimento de inveja dos seus irmãos, José tinha grandes sonhos. José tinha grandes sonhos. E o que aconteceu? Ele contou os sonhos para os seus irmãos. Vamos acompanhar, por favor, agora Gênesis 37, versículos 5 até o 8. Olha o que diz, gente. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Preste atenção nos detalhes, tá? Ouçam um sonho que tive. Disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Aqui nós observamos, né, com mais detalhes, aquilo que eu falei. Por causa do sonho de José, os irmãos odiaram ainda mais. E aí, gente, eu separei algumas lições práticas, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, porque vem da parte de Deus. Quem crê nisso diz amém. Amém. E a primeira lição é essa: não conte para as pessoas mais do que elas precisam saber. José, nós percebemos que na sua inocência, tá, gente? Ele foi ingênuo. Ele não imaginava que os seus irmãos poderiam ter esse sentimento contra ele. O sentimento de inveja, o sentimento de ódio. Ele não poderia imaginar. Então ele contou o seu sonho, de repente para compartilhar e esperar dos seus familiares, dos seus irmãos, uma alegria. Mas foi exatamente ao contrário. Sim ou não? Quem concorda comigo? E aí, gente, essa primeira lição que eu quero que você preste atenção, tá? Não conte mais do que as pessoas precisam saber, faz todo o sentido para as nossas vidas. Por quê? Sabe, gente, para que a gente não venha desistir dos nossos sonhos, nós devemos protegê-los. Tem gente que compartilha com qualquer pessoa. Ah, pastor, mas José, ele compartilhou com seus irmãos. Não seriam qualquer pessoas. Isso nos chama a atenção, gente, que devemos ter o cuidado, até mesmo com alguns familiares. Uau! É, pastor? É.
Pare para pensar, no nome de Jesus, porque nem todos vão entender o que Deus colocou no seu coração. Nem todos vão entender. Por isso que você precisa ter esse certo cuidado. Quando José lhe contou dos seus sonhos, nós observamos que ele antecipou o inimigo. Ele antecipou nesse momento a oposição contra ele mesmo. Por quê, pastor? Porque ele compartilhou o seu sonho com pessoas erradas. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Portanto, quando você conta dos seus sonhos, guarde isso no seu coração, tá? Quando você conta dos seus sonhos para a pessoa errada ou para pessoas erradas, ô meu irmão, você está antecipando o inimigo. É, pastor, é desse jeito? Com certeza. E existem pessoas que, talvez, sem perceber, são usadas pelo inimigo para tentar frear, para tentar atrapalhar aquilo que Deus tem para a sua vida. Por isso que quando você compartilha com qualquer pessoa, você corre um grande risco. Tem gente que na sua inocência, como foi José, né? Na sua ingenuidade, compartilha. Por exemplo, está na fila do banco, aí conhece uma pessoa naquele momento, e aí começa a desabafar. Conta e sai conta. Eu conheço gente assim, tá, gente? Eu conheço gente assim. Ah, pastor, mas é porque a pessoa é comunicativa, isso é legal, nada contra. Porém, existem situações que nós não devemos compartilhar com qualquer pessoa. Quem está entendendo o que eu quero te dizer, diga amém. É um cuidado que nós precisamos ter. Portanto, não conte mais do que as pessoas precisam saber. E olha o detalhe, gente, que nós lemos, né, lá no início. Em Gênesis 37, versículo de número 20, a parte B, os próprios irmãos dizendo assim: veremos então o que será dos seus sonhos. Escute o que eu vou te dizer agora. Existem pessoas que querem te ver bem, mas nunca querem te ver melhor do que elas. Guarde isso, porque talvez você esteja pensando: ah, pastor, acredito que não é bem assim não, tá? Ô meu irmão, você não pode ser inocente demais. Quem está entendendo o que eu quero te dizer? Digam todos graças a Deus. Portanto, cuidado com o que você compartilha. Fala para o seu irmão: ô meu irmão, cuidado com o que você compartilha, viu? Inclusive nas redes sociais. Tem gente que coloca tudo. Tá lá. Sai colocando. Isso é perigoso, gente. Sabe por quê, gente? Há sonhos que precisam ser guardados em silêncio. E esse momento do silêncio é só você e Deus. Opa! Olha que coisa boa, só você e Deus. Nesse primeiro momento. Por que primeiro momento? Porque depois as coisas vão acontecendo. E quando Deus realizar o sonho, porque você sonha, mas é Deus que realiza, você pode dizer graças a Deus? Aí sim. Ou seja, vai chegar a hora certa das pessoas ficarem sabendo. Mas enquanto isso, ô meu irmão, guarda isso no seu coração. Há sonhos que precisam ser guardados em silêncio. E aí, gente, o que eu quero que você guarde, para a gente ir para a nossa segunda lição, sendo muito prático. Você não pode contar os seus sonhos para quem não sonha com você. Eu acho que isso faz sentido demais, sim ou não?
Você não pode estar contando os seus sonhos para quem não sonha com você. Porque de repente você está perdendo o seu tempo, meu irmão. E isso pode gerar um problema maior. Aquilo que eu falei anteriormente. Você pode estar antecipando o inimigo. Então guarde isso no seu coração. Você deve sonhar de fato. Sonhar grande. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é grande. Nós declaramos isso aqui no início, né? Ele é Senhor, Ele é Criador dos céus e da terra. Ele pode todas as coisas. E a palavra de Deus diz assim: tudo posso naquele... E tudo é possível ao... Tudo é possível ao que quê? Quem crê aí diz amém. Então aplauda Jesus bem forte. Graças a Deus. A segunda lição, sendo bem prático, são lições que vão nos ajudar a não desistir dos nossos sonhos. De repente você chegou aqui e estava pensando em desistir de algo que você tanto sonhou, já tem colocado diante de Deus, mas por conta das circunstâncias, isso tem te entristecido, né? Mas você vai sair daqui com a certeza plena que Deus está com você. Digam todos graças a Deus. A segunda lição é essa: para não desistir dos nossos sonhos, você precisa entender que a bênção de Deus não depende do lugar. Como assim, pastor? A bênção de Deus não depende, por exemplo, do ambiente ou da situação. Porque José, ele foi jogado em um poço. Nós conhecemos a história, eu não vou entrar em detalhes, vou tentar resumir para vocês. Ele foi jogado em um poço, ele foi rejeitado, foi humilhado, foi vendido pelos irmãos, 20 moedas de prata. Eu fico imaginando, gente, o emocional de José nesse momento. A Bíblia não traz detalhes, mas meu Deus do céu, é uma situação muito difícil. E eu fico imaginando, sabe, o emocional de José nesse momento. E aí, gente, ele foi vendido como escravo, mas a presença de Deus nunca saiu de perto dele. E é isso que faz a diferença, né? Talvez você esteja no meio do processo, passando pelo processo, porque você tem um sonho. Quem tem sonho diz amém. Amém. E de repente você está nesse meio do processo. E no processo, gente, não é fácil não, tá? Mas é necessário. O processo é tão importante quanto a vitória, quanto o sonho que desejamos. Quem está entendendo diz amém. Portanto, mesmo como servo na casa de Potifar, José prosperou. Por favor, abra a sua Bíblia e agora eu quero ler com você, sendo bem breve, Gênesis 39, nós vamos ler do versículo 1 até o 5. Olha o que diz, gente. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão de guarda, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo, olha o detalhe, gente, em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou administrador dos seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía.
desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, olha esse detalhe, viu? O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Eu acho que agora faz sentido a lição, né? Ele estava vivendo como escravo na casa de Potifar. Ou seja, como escravo, Deus fez prosperar. Você entende que a bênção de Deus não depende do lugar, mas depende do Deus que está com você? Quem pegou isso diz amém. Então é sobre isso. Não importa se o ambiente é difícil. Quem tem que fazer a diferença como influência, nós estamos no ano da influência, é você. Você está entendendo, meu irmão? Então não importa se o lugar é difícil. Se Deus está com você, até na adversidade, você vai frutificar. Eu só ouvi um amém. Você vai prosperar no nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Portanto, é aquilo que até lembrei, Salmos. Em Salmos 1, versos 3, a palavra de Deus é muito clara, né, gente? Tudo que fizer prosperará. Será como árvore plantada junto a ribeiros. Dará o seu fruto no tempo certo. E tudo, quem me ajuda? E tudo prosperará. É desse jeito. Portanto, a bênção de Deus não depende do ambiente, não depende do lugar. Lembra isso para o seu irmão. Ô meu irmão, a bênção de Deus não depende do lugar. De repente você está em um lugar, ou um emprego, um lugar difícil. E isso tem sido agora a resposta de Deus para a sua vida, tá? É você que vai fazer a diferença. É você que vai prosperar naquele lugar difícil. E o grande detalhe é, por quê? Porque Deus está com você. Deus está com você. Afirma isso para o seu irmão. Deus está com você, meu irmão. Não desista dos seus sonhos. Digam todos, graças a Deus. Graças a Deus. Porque, gente, onde há propósito, há favor de Deus. Onde há propósito, a graça de Deus, ela está sobre as nossas vidas. Então guarde isso no seu coração. Terceira lição. E nós só temos 10 lições, viu, gente? Brincadeira. Só temos 10 não. Já já a gente ora e termina, tá? Terceira lição. O que a gente aprende com essa história? Deus, Ele é especialista em transformar o mal em bem. Ele é especialista em transformar o mal em bem. José, gente, ele foi caluniado. Foi preso injustamente. Vocês sabem, né? A mulher de Potifar tentou armar para ele, tentando seduzir, mas o camarada se posicionou de uma forma. Para mim, gente, a história de José é uma das mais lindas da palavra de Deus. Meu Deus, o camarada, porque eu imagino, tá, gente? O camarada era homem, né? E ela deveria ser uma mulher muito bonita. Deveria ser. A mulher de Potifar. E ela tentou seduzir. O que foi que ele fez? Caiu fora. O
Aquilo que a palavra de Deus diz, né? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas manda a gente fugir dos desejos da carne. José estava aí já, caiu fora. Mesmo assim, ela armou contra. E aí, caluniou. Por isso que vocês sabem a história, ele foi preso injustamente. E sendo preso, além de preso, ele foi esquecido. Porque, gente, o detalhe é, mesmo assim ele permaneceu fiel. E é isso aqui que faz a diferença, tá? Mesmo vivendo tudo isso que ele viveu, esse processo, o posicionamento dele, ele permaneceu fiel. E aí, gente, dentro da história, preso, vocês sabem, ele interpreta os sonhos de dois colegas de cela, o copeiro e o padeiro. Não é? E de repente, daqui a pouco, o copeiro volta para o palácio, vocês conhecem a história, e o outro já era game over. E aí ele disse para o copeiro, quando você chegar lá, lembra de mim, fala para o faraó. O camarada esqueceu, gente. Porque 2 anos depois, quando o faraó teve o sonho, aí que o copeiro, o camarada, lembrou de José. Você imagina o processo, né, gente? O tempo. 2 anos depois, mas aí foi o que aconteceu. Deus levantou como governador do Egito. Mas tudo isso porque ele não desistiu dos seus sonhos. Eu penso, gente, que ele tinha tudo para desistir ali naquele momento. Naqueles momentos. Sim ou não? Mas sobre a vida dele, existia uma promessa. E ele tinha a convicção plena que Deus estava na vida dele. Por isso que na sua vida você precisa ter essa certeza. Se você tem um sonho, e esse sonho é de Deus para a sua vida, meu irmão, por mais difícil que esteja, ou que seja, você precisa perseverar. Fala para o seu irmão, meu irmão, persevere. Em nome de Jesus. E aí, gente, o sonho parecia acabado, né? Com tudo isso que aconteceu. O sonho parecia acabado, mas Deus estava só preparando o cenário do milagre. Se você tem vivido isso também, passando pelo processo, e existem áreas da sua vida, situações que você tem enfrentado na vida, que parece que, pastor, o sonho já era. Se você perseverar, se você crer, se você não desistir, meu irmão, escute o que eu vou te dizer, viu? O Senhor está preparando o cenário do milagre para a sua vida em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Se prepare para viver milagres, viu? Se prepare para a realização desse sonho, no nome de Jesus. Amém? Digam todos graças a Deus. E aí, para fazer sentido, né? Pastor, você disse que Deus, Ele é especialista em transformar mal em bem. A Bíblia fala sobre isso, gente. Em Gênesis 50, né? Capítulo 50, versículo de número 20. A parte A do versículo diz assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Na nossa vida é desse jeito, até aquilo que era para dar errado, Deus vai fazer dar certo. Na vida daquele que crê. Aquele versículo que nós conhecemos, Romanos 8, 28. O que diz? O que diz Romanos 8, 28? Todas as coisas, todas, são todas, tá? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que
amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Essa palavra não é para todas as pessoas. Não, pastor, não. São para aqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui diz amém. Ah, então é para você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Por isso que tem tudo a ver com essa lição. Deus, ele transforma o mal em bem. Porque de repente, alguém, aquilo que nós falamos anteriormente, alguém, até mesmo sem perceber, está sendo usado pelo inimigo para fazer algo contra você, para armar algo contra você. Meu irmão, continue orando. Continue descansando. Inclusive, ore por essa pessoa. Porque a palavra manda a gente orar pelos nossos inimigos, tá? Ah, pastor, aí não. Orar pelo inimigo? Ô, meu irmão, você precisa fazer exatamente como a palavra ensina. Então, é sobre isso. Ore. E essa pessoa que está te fazendo mal, detalhe, viu? Não é para você orar pedindo vingança, não, tá? Porque aí não tá sendo certo, não. Você tem que orar abençoando. Oh, meu Deus, essa pessoa que está tentando fazer algo contra a minha vida, toca na vida dessa pessoa, meu Deus. Traga libertação. Que essa pessoa se torne um irmão na fé. Deixa eu falar para você, quer melhor vingança do que essa? Essa pessoa aceitando Jesus, olha que alegria, gente. É sobre isso, viu? Então, Deus, ele transforma mal em bem. Fala para o seu irmão, ô meu irmão, fica tranquilo, viu? Deus transforma mal em bem. Creia no nome de Jesus, amém? Porque quando você decide fazer o que é certo, e isso em todas as áreas da vida, quando você decide fazer o que é certo, mesmo ferido, porque José foi assim, né? Mesmo ferido, Deus faz tudo cooperar para o seu bem. E um detalhe importante que eu quero chamar a sua atenção e destacar aqui, tá? Que fez toda a diferença na vida de José. José, ele perdoou os seus irmãos e os abençoou. Meu irmão, foi isso que manteve livre para viver o cumprimento do sonho. Tem gente que vive presa na vida porque não conseguiu liberar o perdão. Isso é terrível. A pessoa tem um sonho, a pessoa quer alcançar, porém, talvez o que pode estar impedindo é exatamente a falta de perdão. Olha o exemplo de José. Quando ele se tornou governador e os seus irmãos foram encontrar com ele, nós observamos isso no versículo 21, né? Gênesis 50, 21. Nós observamos com muita clareza que ele o abençoou. Entenda, viu, que além disso, do perdão, quero que você entenda, quando nós temos sonhos, o nosso sonho, sendo alinhado com o propósito, com a vontade de Deus, abençoa outras vidas. Não faz sentido não abençoar, gente, porque nós fomos chamados para isso. E a gente observa exatamente nessa história, essas lições poderosas da palavra de Deus, uma história de superação, uma história de resiliência de José, uma história de cura emocional, né? Uma história extraordinária, fez a diferença, porque ele se posicionou da forma correta. E o sonho se cumpre quando o coração aprende a perdoar. Fala isso para o seu irmão, ô meu irmão, o sonho se cumpre quando o coração aprende a perdoar. Amém? Digam todos graças a Deus. Você pode aplaudir Jesus?
quarta lição. É extraordinário demais, gente. A quarta lição fala sobre ousadia. Nós devemos sair daqui com essa consciência, tá? Quando o tema está dizendo, não desista dos seus sonhos, nós devemos ousar sonhar. O que a palavra de Deus diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 7. A palavra de Deus diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, ou seja, de ousadia, de amor e de equilíbrio, moderação. E o detalhe, viu? Porque para algumas pessoas pode estar pensando, pastor, ouse sonhar. Não é estranho, não, isso? Não, meu irmão. O nosso Deus, Ele não se ofende com os seus grandes sonhos. Ele não se ofende com isso, Ele se alegra. Ele se alegra com isso. Por quê? Porque sonhar é um sinal de fé. Sonhar é um sinal de fé. E dentro da história, quando José chegou ao Egito, Deus não apenas cumpriu o sonho, ou seja, não parou por aí. Ele multiplicou a história de José. Ele deu uma família, ele deu 2 filhos. Um filho chamado Manassés e outro filho chamado Efraim. E o detalhe, tá? O significado de Manassés: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. Olha a mentalidade. Ele não quis guardar aqueles acontecimentos, gente. Nós devemos aprender isso, trazendo para as nossas vidas. Ele não quis guardar aquelas situações. Então o nome do filho dele trouxe esse significado. Deus me fez esquecer do meu sofrimento. Eu não quero lembrar dessas coisas. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Na nossa vida tem que ser assim, no nome de Jesus. E Efraim, Deus me fez prosperar na terra da minha dor. Foi exatamente o que aconteceu. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo, mas o Senhor, Ele é especialista em transformar dor em propósito. Dor em propósito. Sonho em realização. Na vida daquele que crê. Quem crê diz amém. Você pode aplaudir bem forte o Senhor? Portanto, sonhe grande. Saia daqui com essa mentalidade, tá? Não tem nada de errado você sonhar grande, não. Porque o nosso Deus é grande. Seria errado sonhar pequeno, né? Nosso Deus é tão grande, tão poderoso. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Por isso que a nossa mentalidade tem que ser uma mentalidade vitoriosa em Cristo Jesus. Amém? Digam todos graças a Deus. Por favor, fique em pé no seu lugar. Talvez alguém aqui tenha parado de sonhar, porque foi ferido, esquecido, ou porque o tempo passou, né? Mas hoje, Deus está te dizendo: eu ainda realizo sonhos. Saia daqui com essa palavra. Amém. Digam todos graças a Deus.
Feche os seus olhos, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Vamos louvar ao Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Exaltado seja o Deus da nossa vida. Glória a Deus. Abra o seu coração na presença de Deus nesse momento. A presença de Deus é poderosa e real nesse lugar. Você precisa voltar a sonhar no nome de Jesus. Quero que você pare para pensar, qual é o seu maior sonho? Qual é o seu maior sonho? Coloque agora diante de Deus. Se tentaram matar os seus sonhos, sufocando o seu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Se tentaram matar os seus sonhos, sufocando o seu coração, se lançaram você numa cova. Aleluia. E ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os planos, os sonhos de Deus para a sua vida, creia nisso. Não desista. Esse é o segredo, viu? Não pare de lutar, não pare de adorar. Adore em todo tempo. Levante os seus olhos pela fé. Aleluia. Pela fé. Ele está restaurando os seus sonhos nessa manhã. No nome de Jesus. Vai ficar marcado na sua vida, na história da sua vida, creia. Recebe a cura, recebe a unção, recebe a unção do Espírito Santo de Deus, a unção de ousadia, aleluia, a unção de conquista, aleluia. Levante as suas mãos o mais alto que você puder, o mais alto que você puder, e toma posse, no nome de Jesus. Recebe a unção do Espírito Santo, aleluia. 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 Glória a Deus. Louvado seja Deus. Antes de orar, eu não posso finalizar esse momento sem dar uma oportunidade. Olha aqui para mim, deixa eu te dizer uma coisa. Os nossos sonhos só vão fazer sentido de verdade quando a gente entrega a nossa vida totalmente nas mãos de Deus. Por isso, se tem alguém aqui nessa manhã que quer entregar a vida para Jesus, é a melhor decisão, tá? A melhor decisão da sua vida. Eu quero orar por você que quer entregar a vida para Jesus, para viver uma nova história, para sonhar os sonhos de Deus. Se tem alguém aqui essa manhã, por favor, onde você está, você levanta a sua mão direita, que eu quero orar por você. Ou se tem alguém que quer renovar a aliança, eu também quero orar por você. Mas você não pode sair daqui sem tomar essa decisão, se você quer viver os sonhos de Deus para a sua vida. Tem alguém? Se tiver, levanta as mãos e vem correndo para Jesus. Amém. Aplauda Jesus. Graças a Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer de fato viver a vontade, os planos, os sonhos de Deus para a sua vida? Se tiver, vem agora. Eu quero orar pela sua vida. Mais alguém? Amém. Graças a Deus. Aplauda Jesus.
Amém? Graças a Deus. Eu quero orar, mas eu sei, o Espírito Santo está tratando comigo que tem mais gente. Amém? Amém? Graças a Deus. Mais alguém, gente? Amém. Glória a Deus. Essa manhã vai ficar marcada na sua vida, em nome de Jesus. Tem mais alguém? Vou orar agora. Amém? Amém. Todos aqui, o Tyson, eu sei que está renovando a aliança. Feliz com a sua decisão, meu irmão. Alguém aqui, mais alguém está renovando a aliança? Você veio só acompanhar, né? Ou está renovando a aliança? Renovando a aliança também. E você? Todos renovando a aliança com Cristo. Que coisa linda, né, gente? Graças a Deus. Vamos orar por eles? Estenda as suas mãos. Mais uma? Ah, Jesus. Aplauda o Senhor. O lugar de vocês é na presença de Deus, viu? Vamos orar? Oh, meu Deus, que alegria. Louvamos e adoramos o Teu nome por essas vidas que estão tomando agora a melhor decisão de voltar, de renovar a aliança contigo, Jesus. Porque não existe, meu Deus, nada melhor do que estar no centro da sua vontade. Continua, meu Deus, derramando da sua graça sobre essas vidas, fortalecendo, meu Deus, no nome de Jesus, cada passo que o Senhor venha sustentar. Oh, meu Deus, que o Senhor nesse momento venha trazer sabedoria dos céus para lidar com as situações da vida. Eu te peço, meu Deus, e te agradeço, na certeza da vitória, declarando a sua bênção sobre essas vidas, no nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Parabéns pela melhor decisão da sua vida. Parabéns, Deus abençoe. Parabéns, Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Aplaudam Jesus mais uma vez. Não desista, não pare de crer. Vamos declarar mais uma vez? Não pare de crer. Jamais. Aleluia. Não pare de lutar. Não pare de adorar. Levante seus olhos pela fé e comece a enxergar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A última vez nós vamos declarar esse refrão. Você vai cantar para o seu irmão. Recebe a cura, declarando isso na vida do seu irmão. Se tem alguém da sua família, abraça essa pessoa e declara a bênção de Deus. Mas abençoe, abençoe. Aleluia. Recebe a cura, recebe, recebe, recebe pelo poder do nome de Jesus. Recebe. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Unção de multiplicação, unção de ousadia, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Agora você vai dar a sua melhor salva de palmas ao Rei dos Reis, ao nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus, louvado seja Deus. Vamos para casa mais abençoado, amém? Gente, meu filho veio a brilhantar aqui tocando sax, olha aí, gente, amém. E a performance dele, né, gente, cheio de expressão. Não tem para onde correr não, aí é músico mesmo, é adorador, está no DNA, né? Digam todos graças a Deus, gente, levante as mãos. Oh, meu Deus, que manhã abençoada. Somente o Senhor para nos surpreender
E eu sei que o Senhor tem muito mais para as nossas vidas. Leve os seus filhos em paz, guardados, protegidos por Ti, Senhor. Dê um restante de domingo muito especial, no nome de Jesus. Um almoço em família, um momento de alegria, de comunhão, meu Deus. Nós cremos assim. Abençoa os seus filhos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a consolação e a comunhão do divino e eterno Espírito Santo, esteja e permaneça em cada coração, desde agora e para sempre. Amém. Amém, Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida.